Pronto, já está indo. Ok. E aí eu vou fazer, então, primeiro, o agradecimento. Cida, super obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de ter você aqui. Admiramos muito o seu trabalho de investigadora, de militante. Você é uma pessoa sempre envolvida e a gente respeita muito o seu trabalho, né? Então, foi uma oportunidade. A tecnologia proporcionou para a gente essa oportunidade, né? De ter você aqui com a gente nesse momento difícil. Então, vou fazer uma apresentação sua rápida, né? Eu peguei os seus dados lá no Lattes, pode ser que tenha alguma coisa importante que, enfim, acabe passando, né? Sim. Bom, pessoal, nós estamos, então, com a Maria Aparecida Moura, a Cida. Ela é professora titular da Universidade Federal de Minas, UFMG. Ela fez doutorado em semiótica cognitiva e novas mídias pela Maison de Sciences de l'Homme, doutorado em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, fez o mestrado em educação pela UFMG, é bacharel em biblioteconomia pela UFMG, coordena atualmente o Núcleo de Estudos das Mediações e Usos Sociais dos Saberes e Informações em Ambientes Digitais, coordena o Museu Virtual Saberes Plurais e o Laboratório de Culturas e Humanidades Digitais, atua nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação e Comunicação Social como professora permanente, integra a Rede de Direitos Humanos da UFMG, ela foi coordenadora de políticas de inclusão informacional da UFMG, foi diretora de governança informacional da UFMG, sendo a autoridade responsável pelo cumprimento da Lei de Acesso à Informação, a LAI, né, e também pela Ouvidoria Geral da UFMG. E a Cida, então, hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema super interessante, super atual, que é formação discursivas contemporâneas, gênero digital e socioterminologia. Então, Cida, muito obrigada novamente. Passo a palavra para você. E ao final, como eu lhe disse, a gente abre para as perguntas, tá bom? Tá bom. Eu fiz aqui um roteirinho, vou tentar me ater a ele, mas como, né, depois a gente vai ter essa conversa, eu posso voltar em algum tópico, né, alguma questão que as pessoas acharem interessante, que a gente possa explorar. Aí então, como eu vou abrir minha tela de apresentação, eu vou, se faltar áudio, alguma coisa, vocês me avisam aqui no chat, tá bom? Perfeito, Então, Cida. eu queria começar agradecendo, né, vocês pelo convite, assim, uma alegria muito grande poder estabelecer esse tipo de interação que, às vezes, né, nem é tão distante, São Paulo e a gente aqui em Minas, mas, por vezes, o volume de trabalho é tão grande que a gente acaba não conseguindo estabelecer mesmo essas parcerias do jeito que a gente gostaria. É só nos enancibes, né, eventualmente nos eventos que a gente participa. Bom, eu queria falar um pouco sobre esse tema, né? Então, esse tema é um tema que perpassa ou atravessa a minha atuação profissional, né? Como bibliotecária e depois como docente, né? Na Escola de Ciência da Informação. Então, é um tema que está sempre ali em volta e me chamando, né? Me chamando muito. O contexto em que eu desenvolvi uma pesquisa que tinha um título aparente próximo do título dessa palestra de hoje, dessa conversa nossa de hoje, o contexto era uma preocupação que eu tinha na ocasião do desenvolvimento, de um avanço significativo do discurso científico atravessado pelo gênero digital. Então, assim, um fluxo muito grande de produção, novas formas de produção discursiva do campo científico de um modo geral, né? A gente vai falar aí de ciência aberta, e science,
Então, uma presença forte, né, dos meios digitais nessa mediação e na conformação mesmo, da produção discursiva no campo das ciências. Então, fiquei preocupada, assim, além disso, um jogo discursivo também muito em torno da noção de inovação. Me parecia assim que era um conceito. Não, eu desenvolvi esse trabalho em 2015, 16, então era um conceito fetiche, continua sendo, né, um conceito fetiche a ideia de inovação, e me parecia assim que num dado momento esse conceito de inovação era um conceito meio desprovido de sentido mesmo, né? Ele estava sendo esvaziado, porque era tudo inovação, assim, era uma adjetivação que não remetia a uma preocupação, a uma definição, a um processo social efetivo. Então, foi nesse quadro, né, que eu comecei a querer saber, afinal de contas, que atravessamentos e de que maneira que o discurso científico ele estava se transformando em função dessas mediações, né, e dessas formas. Então, eu queria saber se esses dispositivos que a gente adotava, se ele estava transformando de algum modo a qualidade mesmo do discurso científico que se efetivava. Então, foi um trabalho interessante de ser feito, obviamente não conclusivo, né, porque a gente levanta um conjunto de coisas, e nesse período eu sempre também trabalhando, foi um período que eu atuei fortemente na gestão universitária, então acaba que dificulta muito, né, assim, eu consegui fazer, agora estou conseguindo, junto com uma aluna de doutorado, a gente voltou para esse tema, e acho que a gente vai conseguir avançar, né, um pouco mais. Agora a gente está estudando um pouco essa ideia de ciência aberta, fazendo um estudo contrastivo entre os Estados Unidos, Portugal e o Brasil, né? Então, assim, é um pouco o contexto mais macro. E, atualmente, assim, essa ideia, né, de formação discursiva contemporânea, atravessada pelo tecnológico, ele volta, né, volta fortemente em função de uma coisa que a gente tem chamado de ativismo hashtag, né, que é um tipo de ativismo que é realizado, mas que é um ativismo que se realiza utilizando o meio digital como uma plataforma importante, mas que vai trabalhar fundamentalmente com a terminologia, com o etiquetamento, né, com a orientação e etiquetamento social, o etiquetamento dos discursos na rede, e por vezes esse etiquetamento ele sai do contexto digital e ele vai para as ruas. Então, a gente vai encontrar muita gente utilizando hashtag alguma expressão, né? Hashtag várias expressões. Então, atualmente, né, assim, atualmente a hashtag que está mais em evidência Black Lives Matter, vidas negras importam, e coisas do tipo. Então, varia de uma frase, uma expressão, uma palavra, que num dado momento, parecia que tinha a ver com o protesto, depois a gente começou a perceber que tinha a ver também com uma forma de organizar o conhecimento, a informação que é produzida no âmbito da militância política, né? Então, quando a gente vai falar de socioterminologia, e a gente vai falar de discurso e socioterminologia, inevitavelmente a gente vai ter que discutir essas questões, né? Assim, o que nos leva a tentar a ter que discutir discurso e compreender discurso, e por que a gente precisa estabelecer uma demarcação para uma área, né, ou uma sub-área que vai se preocupar com o social associado à terminologia. Então, eu sou da área de organização da informação, mas com esse trânsito grande em outras áreas,
porque a minha formação no mestrado e doutorado não é em ciência da informação, é em outras áreas, e eu dialogo muito com essas outras áreas que eu fiz minha formação em mestrado e doutorado. Então, quando a gente, em função disso, né, a gente consegue também ter um recuo, né, de tentar compreender esse fenômeno, como é que ele atravessa e exige uma tomada de posição do campo, né, do próprio campo. E uma coisa que sempre me incomodou bastante na ciência da informação é um discurso tecnicista excessivo, né? E como eu trabalho na área de organização da informação, que é considerado o núcleo duro da área, há um discurso, por vezes, né, de acomodação muito grande em relação a uma preponderância da técnica. Então, essa é uma outra questão que também vai perpassar essa minha preocupação. Então, assim, se essa pesquisa me motivou a me aproximar de uma produção do Foucault, e uma produção mais ligada a uma perspectiva, buscando um pouco, assim, diálogo e fundamento para poder pensar a organização desse ferramental, desses instrumentos que a gente utiliza para organizar informação e conhecimento, achando, assim, que não dava para a gente estabelecer um automatismo do modo como se estabelecia. Então, no primeiro momento, eu vou fazer um estudo grande e longo na semiótica peirciana, e, num dado momento, eu falei assim, eu acho que eu tenho que encarar um outro autor, um outro autor que possa me dar a mão para eu poder conseguir continuar discutindo essas temáticas. Né? Então, o fato de eu ficar fazendo esse ir e vir e essa discussão entre áreas, às vezes dificulta até meu reconhecimento na própria área, porque fica parecendo assim que eu estou fazendo algo muito alheio ao que se espera que seja feito em termos da organização da informação. Né? Eu acabo trazendo autores e questões para a área que não são necessariamente, não são usuais, né? Tem momentos que eu fico assim, tudo bem, tem momentos que dá uma certa angústia, né? Dessa ausência de ressonância no próprio campo. Mas, assim, agora que eu tô ficando velha, aí eu falo como os franceses falam, tampi, né? Vamos lá, vamos continuar, não tem problema. Né? Mas volta e meia, assim, você encontra um aluno interessado, enfim, e aí é o momento que a gente consegue, em termos das teses, dissertações, avançar um pouco mais e ganhar pernas, né? Ganhar pernas, e essas pessoas, eu tenho tido a grata possibilidade de que praticamente todos os meus orientandos de doutorados hoje são docentes no Brasil, né? Brasil afora. Então, isso é muito legal, porque eu consigo estabelecer essa parceria com eles. Né? Então, assim, a minha parceria de trabalho é muito mais com quem eu formei do que com meus colegas de área, né? Eu acho que a ciência da informação, infelizmente, é uma área ainda muito conservadora, né? E eu não tenho perfil, né? Assim, não é que eu não sou conservadora, acho que devo ser, sim. Né? Quem sou eu para negar? Eu devo ter algumas feições, mas eu fico tentando o tempo inteiro me tirar dessa zona de conforto para poder trabalhar aí essas temáticas. Então, é um pouco isso, assim, fazendo um panorama geral. E também o fato de eu ter transitado nessas muitas áreas, eu acabei sendo uma pessoa que recebeu muita gente de outras áreas de conhecimento, né, com temáticas, assim,
em princípio, consideradas exóticas no campo da ciência da informação. Então, assim, eu recebi muitos alunos de outras áreas, pensando em olhar para objetos pouco ortodoxos, assim, no campo da ciência da informação. Isso me deu uma certa maleabilidade mesmo, né, para poder trabalhar, enfim, para discutir com as pessoas, e eu gosto disso, né, a gente vai ficando um pouco cansada de recomeçar toda hora, mas, enfim, é uma coisa que me agrada, né, me agrada ficar olhando para coisas que as pessoas não estão olhando, enfim, né, e tentando ver de que maneira que a gente pode indagar para o próprio campo em relação a isso. O caso do Foucault e essa discussão, não necessariamente, né, eu toco a socioterminologia, mas pela via do discurso, né, e pela via também desse gênero chamado gênero discursivo, essas transformações que vão acontecendo nas formas de circular conhecimento e informação. Então, preâmbulo feito, vamos seguindo. Aí, eu vou falar um pouco, né, a ideia minha aqui é falar um pouco sobre a própria ideia de discurso, né, tentar discutir um pouco com vocês essa noção. Epa, só um minutinho que eu coloquei lá no final já, espera só um minutinho. Então, eu pensei da gente começar mesmo por ali, né, falando um pouco sobre discurso, formação discursiva, para a gente ir atacando outras frentes. Então, nesse trabalho, é uma coisa que eu percebo, né, que olhar para essas formações discursivas e olhar para a socioterminologia acaba nos auxiliando a pensar um pouco a questão dos instrumentos, né, que a gente produz para organizar a informação e o conhecimento, então, assim, os tesauros, as listas de cabeçalho de assunto, os sistemas, né, as ontologias, né, são instrumentos importantes no processo de representação e de recuperação da informação, e me parece, né, que quando a gente olha, né, dessa perspectiva, a gente vai percebendo a necessidade, né, de ampliar né, ampliar esse leque de possibilidades de diálogo, né, de dialogar mais nessas fronteiras. Então, atualmente, uma coisa que tem sido muito forte, né, que é um estudo que eu tenho feito, né, eu estou trabalhando com uma pesquisa que se chama Interseccionalidades e Organização Social do Conhecimento. Então, trabalhando, eu estou fazendo essa marcação de organização social do conhecimento como uma necessidade mesmo de exigir da gente um quadro teórico mais robusto, né? Então, tenho trabalhado com isso e estou trabalhando com essa noção de interseccionalidade, né? Tentando pensar muito o movimento feminista negro, né? E a temática negra, como é que ela de certo modo, se torna rarefeita nos nossos sistemas de representação da informação e do conhecimento. Então, tenho trabalhado com isso, né, e isso isso tem sido, essa temática também é uma temática que tem se avolumado, né, assim, em termos das militantes sociais contemporâneas, e aí eu sinto que é possível, né, mostrar como que acaba que os sistemas de organização e representação da informação, eles acabam sendo, de algum modo, eles acabam provocando, né, por essa ausência de diálogo, o que a Sueli Carneiro vai chamar de epistemicídio, né, que é essa forma de tornar rarefeito certos conhecimentos, né, e certos sujeitos e certos conhecimentos. E aí,
eu penso que quando a gente está falando de formação discursiva e socioterminologia, esse território é um território que pode servir muito como exemplo, né, de que modo que essas coisas vão se tornando evidentes, né? Então, eu tenho trabalhado por aí. Bom, então eu começo aqui falando um pouco para vocês. Tem uma frase, eu começo com uma frase do Foucault, que ele vai falar o seguinte, ele fala assim, é preciso pôr em questão novamente essas sínteses acabadas, esses agrupamentos que na maioria das vezes são aceitos antes de qualquer exame, esses laços cuja validade é reconhecida desde o início. É preciso desalojar essas formas e essas forças obscuras pelas quais se tem o ato de interligar os discursos dos homens, os discursos dos homens. É preciso expulsá-las da sombra onde reinam. Então, é um pouco disso que quando a gente está falando da socioterminologia e a gente está compreendendo a socioterminologia como uma possibilidade, né, de a gente tornar mais franco, né, ou tornar mais significativo os nossos modos, né, de organizar, de fazer circular conhecimento, eu acho que é uma frase assim, que nos coloca para pensar, né? Então, quando a gente vai falar sobre discurso, né, então eu vou começar por uma definição do Manguenot sobre o que vem a ser discurso, e a gente vai avançando aí em outros caminhos, né? Então, o Manguenot vai falar que é um modo de apreensão da linguagem desenvolvido entre sujeitos que estão inscritos em contextos determinados e dependentes de uma formação discursiva. Então, acho que é importante chamar a atenção aqui para a ideia de contexto, né, e também chamar a atenção para o conceito, né, de formação discursiva que a gente vai apresentar aí daqui a pouco. Então, são noções importantes, né, para a gente poder falar sobre discurso. Já o Foucault, ele vai, assim, em momentos diferentes, ele vai falar sobre o discurso, né? Então, ele vai definir de formas diferentes o discurso. Ele vai falar que o discurso é um conjunto de enunciados que vão obedecer a regras de funcionamento comum. E aí ele o tempo inteiro vai demonstrar o seguinte, que o discurso tem ele pode ser abordado linguisticamente, mas o discurso não é apenas o campo linguístico que vai dar conta de compreendê-lo, né? Então ele fala da importância das determinações históricas como parte constitutiva disso que a gente chama de discurso. Ele vai dizer que é um conjunto de enunciados, que vai pertencer a campos diferentes. Então, o tempo inteiro, ele vai falar muito, né, dessas relações de poder e saber que são atravessadas pelo modo como a gente constitui o discurso. Então, ele vai falar que o discurso, ele vem de contextos, vamos dizer assim, contextos genéricos, mas ele é configurado, né, para estabelecer um funcionamento comum ou específico. Aí, nesse sentido, ele vai falar de discurso clínico, discurso médico, psiquiátrico. Aí, assim, os discursos que, ao fim e ao cabo, conformam as linguagens também de especialidade, né, que é algo que a gente operacionaliza em algumas atividades que a gente desenvolve no campo da ciência da informação, notadamente a organização da informação. Ele vai dizer também que os objetos do discurso, eles são muitos, né, eles são variados, eles são cambiantes, e eles são condenados a um rápido desaparecimento, né, assim, eles aparecem, desaparecem,
E é importante a gente ter clareza, né, dessa movimentação, do aparecer e do desaparecer. E ele vai falar, ainda seguindo, né, em outros momentos em que ele vai definir discurso, ele vai falar que o discurso são pequenas ilhas de coerência, né? Então, é uma outra forma, é uma outra chave, né, de entrada para essa noção. Não, em outro momento ele vai dizer que são posições assinaláveis em um espaço comum, tem um funcionamento recíproco, e aí ele vai dizer que nesse contexto da formação discursiva a gente vai ter, né, ele viabiliza cadeias de inferência, quadros de diferença e sistemas de dispersão. Então, ele vai falar um pouco disso, né, de como é que constitui esse discurso. E algo que é fundamental a gente reter, compreender, é isso que ele vai chamar de formação discursiva, né? Então, ele fala de regularidade discursiva, né, como essas pequenas ilhas de coerência, e ele vai falar de formação discursiva para a gente, então, entender que esses enquadramentos, esses enquadramentos, eles se constituem em jogos de poder mesmo, né? Então, ele vai falar que a formação discursiva não é semiótica, mas ela é triádica, né? Ela teria uma superfície de emergência, uma instância de delimitação e uma grade ou grades de especificação. Então, a superfície de emergência é onde que esse discurso pode surgir, né? Aí ele vai falar que vai assinalar aí as circunstâncias de surgimento, as diferenças individuais, os graus de racionalidade que são estabelecidos nesse contexto, né, os códigos conceituais e os tipos de teoria que vão organizar ou auxiliar na organização ou na compreensão ou na conformação dessas ilhas de coerência, né? E coerência para quem, né? Então, é importante a gente sempre se perguntar em relação a isso. Depois ele vai falar dessa instância de delimitação, né? E aí a instância de delimitação ele vai dizer quem regula, quem designa e quem nomeia, né? Assim, ele vai dizer, não, ele vai indagar, né? Nos colocar para pensar quem é que regula, quem é que designa e quem é que nomeia. E aí ele vai dizer que essa instância de delimitação se refere à identificação das instituições que vão regular os domínios que são responsáveis por essa distinção, né, por essa designação, por essa nomeação. Então, é um outro momento. E nós temos também as grades de especificação. Então, as grades de especificação, aí ele nos convida a nos perguntar assim, a quem nos opomos, a quem nos associamos, como é que a gente se reagrupa, classifica e deriva, né? Então, ele vai dizer que se refere aos regimes de agrupamentos e classificações adotados num determinado contexto de formação discursiva. Então, eu penso que é muito importante a gente olhar para isso, né? Porque, por vezes, eu vou fazer muita referência aqui à área de organização da informação, porque é exatamente a área onde eu trabalho mais, né, mais fortemente, ainda que essas referenciais, eles acabam exigindo da gente uma outra forma de olhar para esse mesmo fenômeno. Então, é exatamente isso, né? Quando a gente automatiza por demais os processos de organização da informação e os processos de recuperação da informação e do conhecimento, o que a gente vai perceber é que, às vezes, a gente anula, né, porque a gente tem lá, por exemplo, garantia estrutural, garantia de uso, garantia literária, né, e agora, mais recentemente, um leque outro, né, de garantias que tentam, né,
que tentam pensar em formas, né, menos enrijecidas de estruturar estas linguagens. Acaba que durante muitos anos, né, ao longo de muitos anos, a organização da informação tomou muito como referência o que está repertoriado num campo científico dado, assim, dando pouca oportunidade para o conhecimento novo, para o conhecimento não repertoriado, né? E por vezes a gente tendia a achar que era assim mesmo, porque o instrumento rodava e funcionava, né? A gente conseguia recuperar. Ocorre assim que o contexto digital, por exemplo, né? Ele trouxe para a cena um conjunto de outros atores, né? Que vão participar dessa cena de produção e de circulação da informação e do conhecimento, né? Ele provoca uma relativa horizontalidade nesse processo. E ao provocar essa relativa horizontalidade, um conjunto de conhecimentos que até então não tinham sido repertoriados começam a surgir, né? Começam a circular métodos, objetos, né? Começam a circular exigindo, né, clamando, por assim dizer, um olhar também do próprio campo. E isso provoca uma cisão no campo da organização, porque repertoriar essa movida, né, esse conjunto de conhecimentos que estão sendo produzidos e que a gente não sabe muito bem onde é que está e como é que é, então exige da gente ter uma interação maior, né, com a sociedade, maior com os fenômenos, né, sociais que estão em crescimento e, às vezes, em alvorecer mesmo, e isso não é trivial, né? Isso não é trivial. Aí a gente olha para o ferramental que estava disponível na área até então, a gente vai percebendo, assim, que eles não dão conta dessa dinâmica, né, dessa dinamicidade. Eu me lembro uma vez que eu fui assistir uma palestra que o professor, né, o pesquisador apresentava, ele estava falando sobre fotografias de guerra, e falando das fotografias de guerra e discutindo o lugar do fotógrafo, né, do fotógrafo que vai para o front fazer esse tipo de imagem. E aí o que ele dizia, e que eu guardei, assim, né, tem anos que eu assisti essa palestra, ele dizia muito dessa coisa de pensar na emergência, né, pensar na emergência. Significa que a gente precisa ser capaz, né, no caso do fotógrafo aí, da metáfora que ele apresentou para a gente na ocasião, às vezes, assim, ele continua sendo um ser humano, sensível, que estava ali para fazer os registros. E aí ele trouxe muitos exemplos, né, de fotos assim emblemáticas que trouxeram a crueza da guerra, né? Mas que a pessoa tinha que ter sangue frio, né? O suficiente para poder fazer aquele registro, né? Então ele tinha que pensar na emergência do fenômeno, ou seja, a coisa estava acontecendo, ele é contrário a isso, mas ao mesmo tempo a função que ele estava exercendo ali é de fazer esse registro. Então, um exemplo que a gente tem, né, que tem acontecido muito mundo afora, um exemplo que a gente tem é exatamente esse assassinato que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, né, que está reverberando, né, até porque se tornou algo habitual, né, para o nosso sofrimento, né. Eu especialmente tenho uma foto, assim, tem duas fotos que me causam muita indignação, para dizer o mínimo, né, meu estômago fica revolto, né, assim, ao ver. Uma cena é a cena do olhar do George Floyd, ele encarando a câmera,
né, que é um zoom que é feito, e a outra cena é a cena do soldado em cima dele com as mãos no bolso, né, matando, ele está sobre, né, em cima dele, no pescoço dele, e ele está com as mãos no bolso. Então, isso para dizer, assim, que a gente tem que, quando a gente está nessa dinâmica, né, social, a gente, ao mesmo tempo, a gente precisa ter compreensão da magnitude desse fenômeno e dos desdobramentos, e dos diálogos e das fronteiras, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista que esses instrumentos que a gente produz, eles são capazes de iluminar ou tornar rarefeito um conjunto de conhecimentos, sujeitos sociais, né, temáticas, contextos, povos. Então, é disso que se trata. Então, quando Foucault, obviamente que ele não estava discutindo linguagem de indexação, não estava discutindo ciência da informação, nada disso, mas ele nos oferece essa chave de leitura que é muito importante, né? Falar de superfície de emergência, instância de delimitação e grade de especificação. Porque quando a gente está organizando, quando a gente está construindo essas ferramentas, às vezes a gente acredita mesmo de que elas são, né, assim, livre de qualquer intencionalidade, né? Então, eu acho que esse caminho, ele convida a gente a olhar desses modos, né? Porque o modo como a gente constrói, né, a gente deixa de fora um conjunto de coisas, né? Então, quando ele fala assim, grades de especificação, a quem que a gente está se opondo, a quem a gente está se associando e como é que a gente está classificando, né? E às vezes a gente fica assim, nossa, mas não fui eu que fiz isso, foi o sistema, e a gente dá uma autonomia para o sistema, como se ele não fosse operado e construído por sujeitos sociais, né? Com pertencimentos, com visão de mundo e tudo isso, né? Então, é importante a gente não perder de vista esse aspecto. Então, um exemplo que talvez eu tenha para trazer para vocês, né, em termos do, assim, talvez dois exemplos, né? Um primeiro exemplo é o próprio contexto científico, né? Como é que ele se organiza em termos dos discursos e, certamente, como é que ele tem sofrido alterações. Então, o Greimmar vai falar, né, vai dizer que o discurso científico, ele se organiza em discurso em busca da certeza científica, interrogações sobre o sentido da pesquisa que se está desenvolvendo e discursos de interpretação, né? Então, assim, de certo modo, esse repertório, a gente se organiza internamente aqui e a gente tem uma certa tranquilidade para essa identificação. Ocorre também que o que acontece? O conhecimento e o modo como a gente classifica, ele está muito marcado pela colonialidade do conhecimento mesmo, né? As lógicas coloniais que estruturam o modo como a gente vai olhar para as coisas, né? E aí a gente vai começar a perceber, em função, inclusive, desse atravessamento do tecnológico, que esse enquadramento proposto pelo Greimmar não vai dar conta disso. Então, esse é um exemplo, né, deixa aqui no cantinho. Um outro exemplo, eu tive a oportunidade, né, de fazer uma formação, mas também de orientar, fazer uma formação na área de segurança pública, uma época, me deu curiosidade, ganhei uma bolsa, fui fazer essa formação, e eu orientei também no mestrado, um agente da Polícia Federal. E a gente queria produzir, na ocasião, um tesauro, né? A gente queria produzir um tesauro voltado para a inteligência de Estado, né? Para essa atividade de inteligência. E aí, na ocasião, o fato da gente olhar para esses marcadores, né, esses marcadores
Foucaultianos, né, esse modo como ele nos convoca para poder organizar o olhar, né, sobre esse conhecimento que é produzido e é repertoriado, e o que não está repertoriado, enfim. Aí a gente foi trabalhar, né, na ocasião, ele trabalhava nas operações de inteligência, e a gente teve a oportunidade de que uma dessas operações tinha sido aberta, né, assim, que a gente tinha acesso aos arquivos dessa operação. E aí a gente foi compreender, né, então a gente pegou um conjunto, um volume de dados e informações para poder conformar esse tesauro, né, a gente queria um tesauro que fosse útil para atividade de inteligência. E aí, então, a gente pegou uma operação policial, que era uma operação de roubo de carga. E aí, então, a gente teve que entrar nesse ecossistema roubo de carga, e a gente teve um momento que a gente teve acesso aos discursos, né, as falas, as escutas, né, as campanas feitas, e a gente precisou utilizar as expressões. Então, o que acontece numa atividade criminosa? E nos discursos que são desenvolvidos em torno da atividade criminosa. É um discurso, é um processo de comunicação que quer deixar de fora o outro, né? O outro que pode interceptar essa conversa e que pode desprogramar, né, um conjunto de ações que se pretendia realizar. Então, naquela ocasião, a gente ficou lá escutando, fazendo as escutas dos áudios, exatamente, e elencando, né, no caso aí foi meu aluno que fez, né, mas eu fiquei ali junto com ele, chamando atenção, mas isso, e aquilo, mas isso aqui tem que colocar, e tal. Então, a gente foi fazendo uma lista de expressões que nesse ramo de atividade criminosa, que era roubo de carga, quais eram os falares desse grupo, para a gente conseguir compreender o que significava cada coisa. Então, assim, quando a gente estava estabelecendo as relações nesse linguajar, era para a gente poder permitir, né, que numa operação policial as pessoas conseguissem compreender a miríade de expressões que eram utilizadas lá naquele contexto para poder tornar difícil a compreensão, né, de uma interceptação dessa ação criminosa. Então, são duas coisas aí são dois exemplos que a gente, em geral, né, no campo da ciência da informação, a gente dá pouca atenção, que é possível, né, com o nosso ferramental é possível desenvolver atividades e, em geral, a gente não desenvolve como se essas coisas nem existissem, né, como se isso não existisse. Então, a nossa ação tem sido essa, de tentar iluminar esses lugares, né, ou essas áreas onde tem um jogo de linguagem, né, ali estabelecido, e tentando repertoriar e tentando submeter esse jogo de linguagem a esse quadro mais geral proposto pelo Foucault. Então, um outro aspecto que o Foucault vai também chamar a atenção, que eu já nomeei aqui, é a própria formação dos objetos, né? Aí ele vai falar que esses objetos, eles são numerosos, eles são cambiantes e condenados a um rápido desaparecimento, né? E do interior de um determinado campo científico, esses objetos são, então, nomeados, circunscritos, analisados, corrigidos, contestados e suprimidos, né? Então, ele vai chamar a atenção desses objetos. Então, acho que é importante também a gente um pouco compreender, né? Para finalmente a gente chegar nos conceitos e na terminologia. E aí ele vai falar
que o objeto é uma pluralidade emaranhada, né, superposta, superposta. Vai dizer também que o discurso não, aí ele o tempo inteiro chamando atenção para isso, né, que discurso não é só palavra, né, ele o tempo inteiro vai falar disso, que não é só um entrecruzamento de palavra, e num dado momento ele vai dizer que o discurso são signos. O que seria isso? Elementos significantes que remetem a conteúdo, né? Versus práticas discursivas. O que seria isso? É uma formação, né, sistemática de objetos, né? Identificar algo como objeto. E ele volta a chamar a atenção que a formação discursiva, ela não paralisa uma realidade, mas ela orienta uma forma de olhar. Então, como a gente está falando de terminologia na base, de socioterminologia como uma especificidade da terminologia, a gente vai perceber, então, por exemplo, quando a gente pega 2 dicionários especializados, a depender das orientações de né, dos sujeitos que ordenam essa lista de conceitos de um e outro dicionário, a gente vai perceber ali que há um enquadramento distinto, né, que fala muito dos sujeitos que operam ou que operacionalizaram aquele instrumento. Então, dizendo aí que não há uma neutralidade possível nos instrumentos que a gente organiza, né, os instrumentos que a gente tem para organizar o conhecimento. E aí, depois o Foucault vai falar dos conceitos, né, ele fala assim, ele vai falar que o conceito envolve um campo de concomitância, ele vai falar de procedimentos de intervenção, técnicas de reescrita, método de transposição desses enunciados e método mesmo de tradução. E aí, ele diz que a formação do conceito a gente pode definir a formação do conceito como um feixe de relações. Não é um objeto isolado, uma obra individual ou uma ciência em um dado momento, né? É necessário, quando a gente está falando de conceito, que a gente considere o contexto. É claro, né, que eu não sou ingênua a pensar que a gente vai conseguir fazer isso sem que ocorra, num dado momento, o enquadramento dessas coisas. Obviamente que sim, mas não dá também que a gente imaginar que a força desse enquadramento ela seja capaz de ser representativo o suficiente, né? Então, às vezes, a gente olha muito mais para o sujeito que demanda ou que busca o conhecimento e menos na dinâmica do próprio processo de produção, às vezes conflitivo do conhecimento. Então, acho que é importante a gente chamar atenção para isso também, né? Porque, por vezes, isso é meio escamoteado, ou isso é perdido, né? Outro dia eu tive um enfrentamento teórico aqui no UFMG, exatamente em relação a isso, né? Que havia uma compreensão de que as ferramentas, elas têm que comunicar para o usuário, mas sem pensar que esse usuário, às vezes, ele tem o seu olhar enquadrado pelo próprio instrumental que a gente produz, né? Então, a gente acreditar mesmo que o usuário seria capaz, obviamente que ele né? Num processo de crescimento cognitivo, social, ele é capaz, mas a gente acredita muito que esse instrumento ele é representativo de todas as necessidades que um usuário teria, né, que um sujeito social teria de acionamento de um dado conhecimento, de um dado fenômeno, né? Então, acho que isso é uma situação complicada. Nossa Senhora, já passou a hora. Então, o Foucault ainda vai falar que os conceitos, eles não são frutos dessa espessura de hábitos coletivos, eles são movidos pelas regularidades e as coações discursivas, né, que eu acabei de mencionar, né, e para analisar a formação de conceito não é preciso relacioná-los nem ao horizonte da idealidade, nem ao curso empírico das ideias, é uma coisa ali meio no meio, né, que a gente precisa tentar ver como fazer, né. A formação conceitual não é esse bloco de imobilidade, né, mostrando, assim, que às vezes a gente
fazendo uma metáfora, a metáfora do fotógrafo acho que é boa, mas é meio assim como se a gente estivesse trocando permanentemente a roda com o carro andando. E aí, tendo que compreender esses fenômenos todos que atravessam esse carro andando e a gente criando dispositivos que deem conta desse, né, dessa mobilidade do carro, né, nessa mobilidade do carro incorporando novas rodas para poder rodar nos contextos mais distintos que esse carro terá que passar, né? Então, nesse sentido, ele não é um bloco de mobilidade, né? E a escolha teórica, ela tem como tendência a produção desse conceito, né? Uma possibilidade de enquadramento, né? E que a gente, então, vai articular acontecimento, transformações, mutações e processos. Vamos dar rapidinho aqui, porque eu falei demais. Eu compreendo, então, que o contexto em que a gente vai trabalhar o labor nosso em relação a essa formação discursiva, em certa medida a gente vai compreender esses discursos como um dispositivo mesmo, né, e as ferramentas que a gente gera nesse processo também, né, então, compreendendo também o conceito de dispositivo, tal como a Agamben e o Foucault vai chamar, né? Ele vai falar que é um conjunto heterogêneo que inclui virtualmente discurso, instituições, leis, proposições filosóficas, rede de relações de poder e saber. Então, é isso, né? Então, dispositivo é isso. Então, quando a gente olha para as ferramentas e para o nosso fazer no campo da ciência da informação, nós temos várias dimensões de dispositivo que a gente opera, né, no nosso fazer, e que às vezes a gente quer enclausurar e dizer que eles tratam de uma questão. Então, o que é terminologia, assim, muito rapidamente, né? É uma disciplina científica do campo das ciências sociais que se dedica ao estudo das linguagens de especialidade, estuda também, desenvolve a padronização e o compartilhamento do conhecimento especializado dentro de uma área de conhecimento e dentro de um idioma específico, né? Então, ela é uma disciplina sistemática que vai preparar, né, esses corpos especializados para desenvolver redação técnica, dicionário especializado, e nós, da ciência da informação, a gente faz uso dessa área para poder representar mesmo, para a gente representar os conhecimentos, né, especializados numa dada área. Né? Então, a terminologia, para nós, é muito cara, é uma área de especialidade cara, né, que é muito importante compreender essa sua dinamicidade e seus métodos para a gente aprimorar também os nossos instrumentos. A socioterminologia, né, ela vai compreender assim, que não há um discurso de especialidade sem a preocupação com a propagação e com a difusão, e com os efeitos disso, né? Então, acho que é importante a gente compreender a socioterminologia como uma sub-área da terminologia, nesse caso, né? E a direção de circulação circulação dessa terminologia, ela envolve desde a difusão de conhecimentos passivos ou pacificados já numa literatura específica da área, mas também a sua implantação aí compreendendo os usos reais, né, que os sujeitos farão daquela terminologia para descrever porções de sentido dentro de um domínio de conhecimento específico. Então, assim, definindo socioterminologia, é um ramo da terminologia que se propõe a refinar o conhecimento dos discursos especializados, né, científicos e técnicos, e auxiliar no planejamento, né, no tratamento linguístico desse corpora, né, e oferecer recursos para a elaboração desses discursos, né, explorar as ligações entre a terminologia e a sociedade, né, então, a socioterminologia, ela se preocupa com isso, né, não é só
uma operacionalização técnica, a produção de dicionários e ferramentais, mas fazer algo mais que isso, né? Então, ela integra a língua e as práticas linguageiras, né, de uma dada sociedade. A sociolinguística é base, né, para esse campo, né, e aí, no caso, a socioterminologia vai envolver o trabalho terminográfico, né, a normalização terminológica e a observação dessas práticas linguageiras, que eu já falei aí anteriormente. Então, a ideia é sempre pensar a linguagem da especialidade em confronto com fatores sociais, semióticos, psicolinguísticos, para orientar esse desenvolvimento terminológico. A socioterminologia também é esse esforço, né, de compreender o papel cognitivo dos sujeitos do conhecimento e esse papel e esse diálogo no enraizamento social, né, desses sujeitos e de suas práticas linguageiras e sociais, porque é uma ferramenta, né, de mediação desses processos de conhecer e se dar a conhecer também. A socioterminologia, o seu processo de constituição, ele tem uma lógica muito próxima àquilo que a formação discursiva proposta pelo Foucault, né, porque vai envolver a denominação, que é a produção linguageira mesmo, as necessidades conceituais, né, que são consideradas aí as práticas sociais, o trabalho, ou seja, as forças produtivas em que essa linguagem, esses conceitos estão envolvidos, e o saber fazer, que é essa a dinâmica cognitiva. Ela vai revelar, né, uma dinâmica próxima às questões já apresentadas pelo Foucault. Aqui eu já falei para vocês, mas na época que a gente fez esse trabalho, nós começamos também a estruturar um dicionário, né? Um dicionário voltado para as operações de inteligência, e nele o que a gente fazia? Compreendendo essa dinâmica a dinâmica proposta tanto pela socioterminologia quanto pela perspectiva de formação discursiva do Foucault, a gente começou a definir, né, conceitos, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe de exemplo o conceito de crime do colarinho branco, né? Então, a gente falava o que era, né? E a gente fazia links com outras ideias, com sonegação fiscal, com a ideia de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, propriedade intelectual, fraude, corrupção, né? Alguns conceitos assim. A gente associava outros conceitos, né? Que é bem próprio do que a gente faz na ciência da informação. A gente dizia de como é que esse termo era conhecido em outras áreas, né, em outros países, e a gente também linkava com operações policiais em que o foco central daquela operação era o crime de colarinho branco. Então, por exemplo, na época a gente colocou lá Operação Lince, Operação Mamoré, Operação Satyagraha, que todo mundo conheceu na época, enfim, Operação Lava Jato, Operação Que País é Este, Operação Acarajé, por exemplo, né? As operações da Polícia Federal que estavam sendo desenvolvidas naquela época e que o foco era o crime de colarinho branco. Então, a gente ficava fazendo esse esforço aí, esse exercício. Aí, chegando, vocês me desculpem, gente, eu vou bem rapidinho aqui agora. Então, aqui falando um pouco do gênero digital, porque eu já falei um pouco lá no início, o gênero digital, ou web gênero, ou cybergênero, são categorias documentais emergentes, né, todo mundo consegue compreender exatamente a que se refere, né, elas são emergentes, mas nem tanto assim, né, emergente no sentido de que a cada momento surge uma nova forma, né, uma nova unidade documental para a gente repertoriar, conhecer. Então, essas são esses categorias documentais que, em termos estruturais e discursivos, possuem o caráter multimodal e hipertextual, né? Que é marca
desses últimos anos, né, do desenvolvimento da web. Então, esse gênero digital, ele vai se nutrir dos gêneros já existentes, né, em outras mídias, em outras formas de circulação do conhecimento, e vai também fazer uso desses gêneros novos, né, esses novos, novas formas de fazer circular. Então, um exemplo que eu tenho bem rápido aqui, é o momento em que a gente começou a ter artigos audiovisuais, né? Uma revista científica começou a fazer a parte dos experimentos da pesquisa científica, ela era desenvolvida com um vídeo. E aí eles começaram a linkar um artigo científico normal associado a essa multimodalidade que era dada pelo audiovisual, exatamente para dar essa vivacidade do laboratório, né? É bem no campo das ciências biológicas que isso vai acontecer. Eu esqueci, é Jove, o jornal, né, a revista científica chama Jove. Então, a Jove começou, né, sei lá, 2008, com esse procedimento. Então, é para a gente entender como é que esse gênero digital aparece, né? Então, ele aparece criando outras instâncias, mas ele também aparece, vamos dizer assim, tensionando, né, exigindo mudanças de modelos já auditados, repertoriados, né? Então, o exemplo mais acabado que eu tenho é esse do Jove. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o trânsito, né, desses gêneros, esse gênero digital, ele se vale muito, né, desses marcadores, né? Um marcador forte é a hashtag, né, que eu já tinha falado no início da nossa conversa. A hashtag, ela é algo que surge, né, para nós, assim, como mediador de circulação de informação e recuperação da informação em 2007, né, e tem uma pesquisadora francesa chamada, o sobrenome Pavot, ela diz que a hashtag é um dos principais affordances que foram incorporadas às redes sociais, né, desde 2007. Ela é uma forma linguageira, né, e essencialmente social, que permite uma filiação difusa de usuários, né? Então, a gente pode se agregar em torno de uma hashtag, por exemplo, né? Então, a hashtag, ela vai criar um ambiente de afiliação, vai permitir uma tecnoconversação e vai permitir também a recuperação da informação através daquela chave, né, chamada hashtag, né, dentro de um discurso. Ela surgiu exatamente para etiquetar conteúdos, né, na antiga IRC, né, que é a internet, que era uma rede de bate-papo, assim, que as pessoas começaram a etiquetar. E aí foi ganhando outras coisas. Então, é possível a gente ver até que, em função de um compartilhamento de hashtags determinadas, é possível a gente perceber uma propensão do sujeito a acreditar num conjunto de fake news, por exemplo, né? Em função de um tipo de etiqueta que ele usa, um tipo de hashtag que ele utiliza, por exemplo, né? Essa é a minha, como fala assim, é minha aposta, porque a gente anda dando uma disciplina aqui na UFMG, exatamente para poder tentar pensar um pouco nisso, né? Pensar que a gente está chamando aqui de... O que eu dei o nome, gente? Daqui a pouco eu lembro, esqueci. A gente está pensando um pouco de ambiente, né? Das fake news e tentar ver como é que esse atravessamento linguageiro, ele pode nos auxiliar na compreensão disso. Bom, então, um outro elemento que eu queria chamar a atenção, finalmente, é um tema bem quente atualmente na ciência da informação, sobretudo estadunidense, que é a ideia de reparação taxonômica, né, que tem a ver com a terminologia também. Então, o que seria a reparação
taxonômica é um conjunto de iniciativas que visa identificar que certas estruturas que a gente usa para organizar o conhecimento, ele pode apoiar um discurso eugenista, né, de alguma ordem, né, pode apoiar a heteronormatividade, pode apoiar sexismo, colonialismo, racismo e marginalização da diferença, exatamente porque a gente enquadra e apaga certos conhecimentos. Então, essa ideia, né, de reparação taxonômica, ela integra, assim, participa do bojo aí dessa discussão do discurso e da socioterminologia também. Então, era isso, gente. Desculpa, eu sou sem educação, eu não consigo falar, né, consigo falar pouco, mas espero que tenha sido interessante para vocês. Cida, muito obrigada. Nossa, foi muito legal te ouvir. Muita coisa boa que você traz aqui para a gente refletir, para a gente pensar, né? E chamando atenção para alguns aspectos da organização do conhecimento e as ferramentas que nós usamos, né, para trabalhar isso, para tratar informação e conhecimento para um público, né, para uma sociedade. Eu vou abrir aqui para o pessoal fazer as perguntas ou comentários. O pessoal está te elogiando, né? O William, hashtag bem legal. Obrigada. Né? Aí o pessoal te elogiando. Peraí, vamos lá. A Maria Blacioli, ela faz um comentário aqui, acho que tem uma pergunta. Maria, você quer falar? Quer que eu fale? Não sei se a Maria quer falar. Fala, Maria, pode ir. Professora, posso falar? Bem, então, na minha pesquisa, né, estou começando o doutorado agora, ainda está bem no iniciozinho, eu recorri ao Foucault, né, eu uso mais conceito, né, de relações de poder, e como os documentos, né, em Vigiar e Punir, que ele apresenta, né, como os documentos de arquivo foram utilizados para controle da sociedade, né, naquela disciplina da sociedade ali que estava sendo reorganizada no final do século XVIII, né, no século XIX, nesse período, enfim, de queda de antigo regime, né, a partir aí da Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa. Então, todos os boletins, relatórios, né, que se produziam ali nos hospitais, nos asilos psiquiátricos, nas escolas e nos presídios, né, que foi um espaço que ele pesquisou mais, que ele abordou mais. Então, esses documentos, eles serviam e eram produzidos cotidianamente, quase, né, e ele descreve lá que eram elaborados com muito detalhamento e que serviam realmente para o controle da sociedade, tá? E aí, a sociedade, claro, né, ele coloca lá, existe uma individualização, embora a gente tenha a ideia do povo, né, do coletivo, existia o controle do indivíduo, e isso que era a questão da exclusão, né, de você ter equilíbrio da sociedade, né, deixando uma parcela, enfim, né, com essa igualdade social. Para existir igualdade social, você tem que impor essa disciplina, esse controle aí, para grupos, né, então esses grupos aí da escola, por exemplo, da escola eu acho interessante porque a escola tem até uma organização muito parecida ainda hoje, né, essas carteiras enfileiradas, a questão da fila, claro que com umas mudanças, mas a estrutura da escola, desde, né, de 100 anos, ela ainda permanece, eu acho isso bem curioso. Bem, enfim, mas a questão do documento em si, né, então o documento ali era utilizada para um controle, para disciplina. E hoje a gente vê a informação, né, nas redes sociais, principalmente, né, sei lá, Facebook, Twitter, enfim, né, Instagram, essas informações que as pessoas colocam de forma voluntária, né, são convidadas a expor, e elas colocam de forma voluntária realmente as informações, fotografias, seu cotidiano, entre outras coisas. E essas informações, elas são hoje utilizadas para um controle também da sociedade, né, a gente pode fazer esse paralelo, transferir e transportar esse entendimento do Foucault para hoje. Então, essas informações, elas são utilizadas para estabelecer um controle e equilibrar ou tentar controlar essas relações de poder para alguns grupos na sociedade,
ou seria uma forma meio simplista de entender a utilização dessas informações, que a gente sabe que elas são utilizadas, né? A gente já viu a questão aí do Brexit, da eleição do Trump nos Estados Unidos, e enfim, né? Acho que a gente pode até estudar mais, entender como essas informações são utilizadas no Brasil também, nesse campo político, né, de realmente dos partidos, enfim, como é que se estabelecem, que a gente sabe que elas são utilizadas, e então, como é que a gente pensa isso hoje, né, aí pensando no Foucault, porque como você estuda Foucault, eu aproveitei para perguntar isso. Eu né, trabalho muito com os gêneros digitais, né, há alguns anos, e nós tivemos a oportunidade, em 2014, de publicar um livro sobre a construção social do acesso público à informação, e na ocasião, eu estou até aqui com o livro, na ocasião nós tivemos oportunidade de publicar esse livro, e nesse livro a gente publica, um livro publicado pelo UFMG, e eu organizei e convidei, assim, vários colegas para trabalhar, e o capítulo que eu escrevo com as minhas colegas, né, duas colegas aqui da comunicação, tem exatamente a ver com isso que você está falando, né? A gente deu o título do capítulo, Os Arquivos Panópticos, Hipervisibilidade e Autodeterminação Informativa na Web, em que a gente vai discutir exatamente isso, né? Essa traçabilidade e o modo como a gente é levado a disponibilizar voluntariamente em prol de um certo, igual no nosso caso agora, né, que estamos em período pandêmico, e com afastamento social, em razão da gente ter acesso a ver os nossos amigos, a ter acesso a essa janela, a gente diz muito da gente. E o mesmo fato da gente acompanhar certa pessoa também diz muito da gente, né? Então, as formas de documentar, vamos dizer assim, elas se sofisticaram, né? Então, a gente tem formas de documentar que é bastante complexa hoje, que são os próprios sistemas, né, os sistemas de internet das coisas, né, em que, nesse caso, a informação se autonomiza do sujeito, quer dizer, eu estou com o meu celular andando pela rua, e o meu celular, ele próprio, pode fornecer um conjunto de coordenadas a meu respeito, a minha prática social naquele momento, naquela rua, que a minha revelia, inclusive, né? Então, o que eu diria, assim, que o que o Foucault propõe em relação a essas temáticas, né, algumas dessas que eu assinalei aqui, e outras, né, porque é um autor bastante instigante, e teve uma produção muito intensa e diversa, então, ele serve, obviamente, né, para nos auxiliar nessa compreensão, né, a ler e pensar esse fenômeno. Eu digo que não é trivial a gente dizer, né, disso. Eu acho que o que a gente precisa é ficar sempre atento às novas modalidades, né, porque às vezes a gente se contenta em repertoriar uma modalidade enquanto outras coisas estão acontecendo, né, e às vezes a gente fica alheio e outras áreas de conhecimento é que vão dar conta disso. E aí, lá pelas tantas, a gente fala assim, não, mas isso é ciência da informação, mas aí Inês é morta, né, assim, as pessoas, assim, eu acho que a gente tem que estar atento, porque as formas de documentar hoje se sofisticaram, né, as formas de circular informação também, então a gente também tem que ficar com esse olhar, né, não só com o olhar, mas eu acho que a gente precisa também se cercar, né, de aliados em outras áreas de conhecimento, que vão nos auxiliar nessa compreensão. Eu acho que é isso que eu te diria.
Mas penso que sim, tem uma literatura muito relevante, né? Tem um texto dele que chama O Sujeito e o Poder, Os Sujeitos e o Poder, que é muito interessante, vale muito a pena ler, né? Ler para a gente conseguir compreender essas as filigranas mesmo, né? Os desdobramentos desse fenômeno. É isso, espero que tenha te respondido. Né? Não é bem responder, mas é continuar a provocação. Obrigada, Cida. A gente tem aqui a Larissa Mello, que gostaria de fazer um comentário. Pode falar, Larissa. Oi, professora. Oi. Tudo bem? Eu primeiro queria agradecer pela sua fala, me senti muito honrada. Eu estudo a análise do discurso de matriz francesa e eu queria te perguntar se quando você cita o Foucault e a Manguenot, você está também nessa corrente? Olha, na realidade eu sou um pouco, vamos dizer assim, eu sou um pouco eclética, né? Como você deve ter percebido. Como eu fiz um estudo de longa duração na semiótica, e a semiótica peirciana, acaba que o que me leva ao Foucault é exatamente algumas insuficiências, se eu puder dizer assim, um excessivo grau de generalidade que a semiótica pode trazer. E tem uma pesquisadora muito importante no Brasil, que é a Lúcia Santaella, que ela vai falar muito das semióticas regionais. Ela fala da importância das semióticas regionais. Então, eu compreendo essa minha necessidade de estudar o Foucault, né, e através dele, outros sujeitos da escola francesa, exatamente por conta dessa necessidade de uma certa regionalidade, né, que até o momento eu consigo perceber, eu consigo compreender como uma possibilidade de entrada, né? Não significa que eu estudo toda a rede de teóricos da área da análise do discurso da escola francesa, mas naquilo que é razoável e que não conflita, né? Também com as orientações teóricas que eu trabalho. Porque senão a gente vai fazendo, né, um sincretismo incrível, que não é muito saudável, né? Às vezes dificulta para a gente conseguir chegar a conclusões assertivas. Mas em alguns momentos, igual esses dias eu estava escrevendo um artigo sobre mulher negra na fotografia, aí eu cheguei numas fotógrafas negras que são ativistas visuais. Aí eu tive que voltar para o Manguenot, porque ele vai falar de enunciação, e aí eu quis trabalhar essa ideia de enunciação audiovisual, ou enunciação visual, aí houve uma utilidade para mim. Sim, é claro que a gente, né, é importante a gente fazer todo uma análise de contexto para poder apresentar o autor, porque senão fica complicado a gente fazer leitura interesseira, vamos dizer assim, né? Como Humberto Eco dizia, dessa leitura interesseira. Como se, eu brinco muito isso, como se eu estivesse no bar com o Manguenot e eu resolvendo um problema, e se eu perguntasse, ele me respondesse. Assim. Então, é meio leitura interesseira. A gente tem que fazer essa leitura interesseira, mas compreendendo que questões que o autor se colocava no momento em que ele estava trabalhando isso. Porque senão vira, né? Vira um negócio meio maluco, assim, depois a gente mesmo tem dificuldade de dar conta. Fica fora do contexto. É isso, professora. Obrigada. Obrigada a você, obrigada. Bom trabalho. Bom, muito obrigada, Cida, novamente. A gente tem aqui o William, ele pediu para você colocar a referência do livro, ou falar
o livro da UFMG que foi publicado? É esse, William? É esse? Não, esse eu coloco aí para vocês a referência. Tá bom. Eu acho até que eu tenho o PDF do livro, mas na UFMG também tem. Ele é um livro, vamos dizer assim, datado, porque a gente pensou, né, foram os primeiros 2 anos da Lei de Acesso à Informação, mas tem muita coisa que tinha a ver com o contexto de liberdade de informação e tudo isso, que não perde, né, não cai no desuso, né, porque tem questões ali ainda que são válidas. Aí esse artigo mesmo, eu pegando o livro por outra razão, aí eu acabei localizando lembrando desse capítulo que a gente escreveu e que vai ser útil para uma disciplina que a gente está oferecendo daqui, que é sobre pós-verdade. Obrigada, Cida. Eu posso colocar para vocês, não tem problema não, tranquilo. Ah, legal. Eu mando para você e você compartilha com o pessoal. Perfeito, perfeito, ótimo. Pessoal, mais alguém que gostaria de comentar, ou perguntar, ou tirar dúvida? Acho que não, né? Acho que todo mundo já se inscreveu. Espera aí, a Mona. Mona. Ah, por favor, Mona, pode falar, diga lá. Bom, não sei se ela às vezes está sem microfone, ela falou, professora, diante dessa temática da formação discursiva, agregada ao gênero digital e socioterminologia, é possível verificar essa formação discursiva em comunidades indígenas, considerando que muitas não possuem de recursos tecnológicos e digitais necessários que permitam uma integração discursiva? Só uma curiosidade, prefiro me manifestar pela escrita. Eu penso assim, é que eu fiz esse arranjo da fala, é porque a provocação estava no título, né, assim, não significa que quando a gente está falando de formação discursiva, não seja possível a gente pensar em um contexto em que o digital não esteja presente. O que eu quis assinalar é que o digital, ele potencializa, né, ou ele complexifica essas trocas e esses atravessamentos. Mas é muito importante também, quando a gente pensa na formação discursiva em comunidade indígena, é muito importante que existam pessoas da comunidade ou pesquisadores que estejam atentos a isso, porque se não houver essa atenção, o que vai ocorrer é que cada vez mais os discursos, as produções e essa cultura específica, ela vai estar de fora, exatamente porque, por vezes, ela não está repertoriada, e às vezes a própria ausência de instrumental dificulta a ação de repertoriar, né? Então, eu penso que quando a gente fala de formação discursiva e a gente fala desses jogos e a gente fala, por exemplo, né, de reparação taxonômica, a gente está falando disso, né, que tem um conjunto, tem sujeitos, atores sociais, contextos, sociedades, grupos que estão à margem, temas que estão à margem exatamente por essa fé perceptiva inabalada, né, nos sistemas que a gente existe, tal como eles existem, né? E são sistemas longevos que não se deram ao trabalho de dialogar. Então, hoje em dia, tem acontecido mais, né? Outro livro que eu queria apresentar para vocês é esse aqui, chama Algoritmos da Opressão, que vai falar também disso, né? Esse algoritmo da opressão vai mostrar assim como que os próprios buscadores, né, de informação na rede, tipo Google, por exemplo, como é que eles são capazes de ranquear e de determinar um rumo da pesquisa também. Então,
Isso não tem a ver com a ciência da informação? Tudo a ver. Isso não é biblioteconomia para quem é bibliotecário? Tem tudo a ver com a gente, né? Então, é outro livro, que é um livro, acho que de 2018, que é muito interessante, que vai tratar exatamente dessas questões, né? Então, a questão é a gente olhar, assim, a gente desconfiar dos enquadramentos, né? E a gente ter formas de ver como integrar e como, vamos dizer assim, oxigenar mesmo o próprio referencial teórico que a gente vem adotando, que às vezes nos cega, né? Dificulta que a gente visualize certas coisas. Legal, Cida, obrigada. Eu acho que, bom, tem a Rosângela, que fez um comentário. Rosângela, você quer falar? Não, eu só queria deixar mesmo primeiro parabenizar, né, a Cida pela excelente explanação, né, e colocar o modo de visão dela diferenciado no caráter da informação e do conhecimento, né, aproximando isso do nosso cotidiano, né, como quando ela coloca a visão o olhar do Freud e do policial, né? Como que a gente consegue observar a informação e o conhecimento nesses slides, né, do nosso cotidiano, né? Então, a ciência da informação, gostei muito também quando ela fala que a ciência da informação muitas vezes nos parece antiquada, né? Carece de uma atualização, não é? É mesmo essa introjeção nossa para os nossos dias, né, da importância da informação e do conhecimento e como é o nosso cotidiano e como podemos nos entrelaçar dentro de tudo que nos traz, né, desse bojo aí da ciência da informação. Realmente excelente, muito obrigada mesmo por compartilhar isso conosco. Obrigada a você, obrigada. Espero que a gente tenha, em breve, a oportunidade de trocar ao vivo, né? É verdade, Cida, verdade. Vamos ver se a gente sai dessa, né, rápido. Mas, enfim, não é que eu sou pessimista, mas a gente está vendo que vai mais um tempo ainda, né, para a gente voltar aí, não digo a normalidade, mas para voltar nesse sentido que você fala, né, da gente interagir face a face. Bom, eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta aqui, nenhum comentário. Queria, Cida, te agradecer muito, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco hoje. Dia 11 é feriado, mas eu falo que essa pandemia, ela tirou toda a normalidade, né? A gente é meio doido isso, mas né, eu tenho um grupo de pesquisa de quinta-feira também. Aí o pessoal, não, mas é feriado, mas tá todo mundo em casa, ninguém vai poder fazer nada, vamos lá. Não vai poder fazer mais, vamos interagir aqui. Exatamente, então a gente manteve, né? Então, mas mesmo assim, eu queria te agradecer, muito obrigada por estar conosco, por compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre esse tema que é muito importante. Eu acho que quando você traz essa argumentação para a gente refletir, principalmente quem está fazendo pesquisa, no campo da organização do conhecimento, da organização da informação, são questões que têm que ser olhadas com muita atenção e realmente nós temos que contribuir de alguma maneira e acho que o que você traz para nós refletirmos vai ajudar muito aí na pesquisa do pessoal que está sendo desenvolvida, seja no doutorado ou no mestrado. Muito obrigada, Cida. Obrigada a vocês, né, pelo convite e também pelas interações. Eu espero que as provocações possam, de algum modo, gerar trabalhos, reflexões, né, diálogos, instrumentos, né, e alargamento de fronteira também, né, eu acho que é importante.
Com Acho que é muito certeza. Eu acho que importante. você falou, você teve uma frase aí, um momento agora mais no final, que você diz que a gente precisa realmente abrir essas fronteiras, né? Porque a gente fica muito engessado e aí a É. gente deixa de ver algumas coisas importantes. Então, quando você fala isso, eu penso que é por aí. Eu acho que é o nosso caminho, Cida. O conhecimento tem fronteiras, que nós mesmos estabelecemos, né? O próprio Foucault vai colocar isso. Essa formação discursiva diz disso, né? Então nós temos que caminhar, caminhar, fazer Maravilha. outras coisas, interagir Ok. e produzir. Muito bom mesmo. Cida, olha, um abraço grande, se Obrigada, cuida, né? Se cuida bastante tô aí, me cuidando. tá bom. A gente se vê quando der, né, novamente, seja virtualmente, seja presencialmente, né? Isso mesmo. Tá bom. Obrigadíssima. Um Um beijo beijo para vocês grande. todos e força na peruca. Isso aí. Um Tchau. abração. Você também. Tchau, tchau. Tchau.